Coisa boa é podermos louvar ao nosso Deus, exaltar a Ele, Criador dos céus e da terra, a Ele, nosso sustentador, e também na pessoa do Cristo Salvador. Neste momento, amados, quero convidar aqui à frente o pastor Walter Correia, nosso amado pastor, que estará trazendo a nós aquilo que o Senhor primeiramente falou ao coração do pastor, e quero neste momento orar pelo pastor, apresentando a vida do pastor diante do nosso Deus. Oremos. Deus de amor, obrigado pelo privilégio que temos de te louvar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado servos que te servem, proclamando o teu nome por meio dos louvores. Pessoas usadas para comporem canções tão lindas. Obrigado, Senhor, pelos músicos desta casa. Obrigado por aqueles que estão ministrando por meio do som, das mídias. Obrigado por cada servo. E neste momento, Senhor, quero apresentar diante de Ti teu servo, pastor Walter Correia, que é servo, ó Pai, na ministração da palavra. De fato, em muitas outras coisas, teu servo trabalha e faz assim as suas contribuições no reino. Mas o Senhor o chamou para a ministração da palavra, e neste momento o apresento diante de Ti e clamo que o Senhor o use poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Pastor, Deus o abençoe. Obrigado, pastor Jefferson. Deus abençoe o irmão. Louvo a Deus pela vida do Ministério Atitude, por esse momento tão lindo, tão belo de cânticos. Momento maravilhoso. Tive a impressão de que nós tínhamos aqui pelo menos 100 pessoas. Maravilhoso. Deus abençoe os irmãos. Deus continue usando os irmãos para que a igreja toda glorifique o nome de Deus através do ministério bem conduzido pelos irmãos. Irmãos, é uma alegria para mim estar aqui nesta noite. Eu estou feliz, estive preocupado, meio despedaçado emocionalmente nesses últimos dias, ontem, por exemplo, hoje, mas eu estou bem. Clamei a Deus por entusiasmo e aqui me encontro para ser usado por Ele, para que de algum modo a nossa vida seja edificada, que nos edifiquemos simultaneamente nesta noite com a ministração da palavra do nosso Deus. O nosso tema é extraordinário. Irmãos, eu desejo ler apenas 2 versos da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Eu quero saudar a todos que estão conosco online nesta hora e desejar que Deus esteja abençoando cada pessoa nesta noite que esteja a nos ouvir. Nosso abraço ao pastor Josimar, à irmã Lara, aos irmãos que estão aqui. Que Deus nos abençoe a todos nós. Hebreus 11, versos 5 e 6, diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, que Deus aplique a sua palavra às nossas vidas. Irmãos, não quero falar sobre Enoque. Eu quero destacar aquilo que deu motivação a Enoque, o seu prazer de servir a Deus, de agradar a Deus. A vida de Enoque não foi longa como dos demais que estão ali ao redor dele na narração bíblica, mas o que se diz dele é que ele viveu para glorificar o nome de Deus. Enoque viveu para agradar a Deus. Irmãos, e ele é um exemplo para nós também nesse sentido. Nós somos crentes em Jesus, somos salvos para isso, para glorificar a Deus. E o nosso propósito maior, então, irmãos, como crentes em Jesus, é viver para a glória de Deus, é agradar a Deus. Agradar a Deus é glorificar a Deus. Tudo o que fazemos deve ter esse propósito, de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Nós vimos a leitura no início do culto aqui de 1 Coríntios 10, verso 31. Diz lá: portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive, irmão, para comer, para beber, Paulo está falando, né? Quer comais, quer bebais. Alguém poderia dizer, não, ele está dando ideia de que tudo que você faz deve ser para glorificar a Deus, deve ser com ação de graças a Deus. Não, mas se você se alimenta, você deve glorificar a Deus pela alimentação que Deus coloca na sua mesa, não é? Se você bebe, não é? Água, ninguém vive sem água. Como precisamos de água, né? Graças a Deus o Brasil é um país abençoado em quantidade de água. A gente toma água e deve agradecer a Deus, não é? Lembrando que Jesus é a água da vida, não é? A fonte que jamais seca. Tem uma água super gostosa aqui, geladinha. Irmãos, então tudo que se faz deve ser para glorificar a Deus, deve ser feito com ação de graças. Essa porção bíblica de 1 Coríntios 10, verso 31, eu me lembro que quando eu comecei a namorar Ivanir, naquele tempo existia isso, né? Eu fui à casa dela e pedi ao pai dela permissão. Eu a pedi ao pai dela em namoro. Tem bastante tempo isso, irmãos. Pode ter sido aí 5 anos antes de 1971. 66, não é? Quanto tempo, não é? Irmãos, eu não fui só não tive coragem de ir só. O pastor da minha igreja foi. E ele é que falou com o meu sogro. Foi o pastor e a esposa dele. Irmão, hoje não se faz mais isso, não? Hoje, é claro, continua a ter essa formalidade de se pedir aos pais da noiva, da moça, a moça em namoro, não? Mas hoje não se leva o pastor para pedir isso, não é, Douglas? Não se leva, né? Nossos jovens hoje, eles são bem instruídos, eles têm uma certa dependência, não é? E eles vão por si próprios, não precisam levar o pastor. O pastor está livre disso, né, pastor Jefferson? Irmãos, e o meu casamento foi para a glória de Deus mesmo, tá? Esse texto foi lido naquele momento rápido, viu? Deus me privilegiou, conservando-a ao meu lado por 49 anos, irmãos.
de vida conjugal. Isso, sem falar em período de namoro e noivado. Nós íamos completar bodas de ouro, em março agora. Mas Deus a levou antes. Não sei se vocês leram o que eu postei. Mas Deus a chamou para a ceia das bodas do Cordeiro. Bem mais importante que as nossas bodas de ouro. Eu não fico feliz por isso, né? Mas eu sei que está nas bodas do Cordeiro, na ceia das bodas do Cordeiro, Jesus, não é? Está muito acima de bodas de prata, bodas de ouro, que venhamos a completar aqui na nossa relação conjugal. Irmãos, o meu casamento com ela foi para a glória de Deus. Ela tinha uma vocação missionária. E ela não foi aos campos. Mas ela ficou feliz em ter se casado com o pastor. Nós, os pais, às vezes, né, irmãos, a gente interfere na vida dos filhos e na vontade de Deus na vida deles, não é? A gente ora para Deus chamar missionários, despertar a vocação na igreja, mas quando Deus chama um filho da gente, a gente tenta dissuadi-lo desse objetivo. E nem todos que são desanimados em alcançar esse objetivo têm a sorte de casar com um pastor, não é? Ivani viveu feliz a vida inteira, servindo a Deus, com muita fidelidade, com muita dedicação, irmãos. Ela teria feito aniversário essa semana, dia 5. Hoje é 7, não? 7. Teria feito 73 anos, dia 5. Irmãos, e o nosso casamento foi para a glória de Deus mesmo. Nós glorificamos a Deus durante toda a nossa vida conjugal, em todas as igrejas por onde passamos. E o último lugar que ela esteve comigo foi aqui, durante 10 anos. Como é bom a gente falar essas coisas, né, irmãos? Da leveza na alma, nas emoções, não é? Sobretudo que a gente tem certeza, né, de que ela continua diante de Deus, servindo ao Senhor. E, irmãos, naquela postagem eu citei Apocalipse 7, onde João viu uma multidão de crentes de toda a terra, de todas as nações, que estavam ali vestidos de branco, com palmas nas mãos, não é? E quem falava com ele dizia que eram crentes que tinham vindo de grande tribulação, que haviam lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. Ivani deixou para trás muita tribulação, irmãos. Nós vivemos um mundo atribulado, não é? Essa época de pandemia é época de medo, de ansiedade. Confesso, irmãos, que eu estou preocupado com esse momento de pandemia que a gente vive. É uma tribulação muito grande, sofrimento para a gente, não é? Ivani deixou isso tudo para trás. Por isso que Apocalipse, texto que eu citei, diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que estão lá, não é? Deixaram para trás grande tribulação, e dos olhos de todos eles, Deus já enxugou todas as lágrimas. Irmãos, casamento é assim. É assim que Deus deseja que seja o casamento, para a glória dele. Que o casal se case e continue servindo a Deus, que não se separe. E quando é Deus que ajunta, dificilmente alguém pode separar, não é? Se é Deus, irmãos, que une, ninguém separa. É preciso prestar atenção nesse detalhe. Se é Deus que une, ninguém separa. Irmãos, em Mateus 5, verso 16, está escrito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem ao vosso Pai. Então, nós somos chamados para glorificar a Deus, irmãos. Deus não nos salvou sem propósito, não, e o propósito dele é que nós vivamos para a glória dele, como crentes em Jesus. Em Mateus 5, Jesus está falando sobre o nosso testemunho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que através de vocês, do testemunho de vocês, da maneira como vocês vivem, as pessoas glorifiquem a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser, como crentes em Jesus, um testemunho vivo e levar as pessoas, através do nosso testemunho e da maneira como nós vivemos, a glorificar a Deus. Que bom a gente saber que as pessoas glorificam a Deus pela vida do irmão fulano, do irmão Beltrano, do irmão Cicrano, né? Que bom saber que as pessoas glorificam a Deus por causa do nosso testemunho, por causa da luz que é brilhante em nossas vidas. Então, irmãos, nosso propósito maior deve ser glorificar a Deus, agradar a Deus. Enoque viveu com esse propósito. E Deus o poupou da morte física. Ele foi trasladado. Apenas ele e Elias tiveram esse privilégio. E isso nos dá a ideia, irmão, do que vai acontecer conosco, que Jesus vier e nós estivermos vivos. Andei fazendo uma enquete há uns tempos atrás sobre o que as pessoas preferiam: estar vivas quando Cristo voltasse ou já terem ido antes da volta dele. O que você preferiria? É preciso ter coragem, não? Para estar vivo até lá, até a volta dele. É preciso ter coragem. Se já está difícil servir a Jesus hoje nesse mundo de impiedade, irmãos, de imoralidade, de violência, esse mundo em que a maioria jaz no maligno, perdida, sem esperança, sem certeza nenhuma de salvação, em nada interessado sobre aquilo que diz respeito a Deus, a vida espiritual. E a situação vai ficar cada vez pior. É preciso ter cada vez mais coragem, irmãos. É preciso cada vez buscar mais santidade. É preciso cada vez ter mais a ação do Espírito Santo na vida da gente, para que a gente possa ver cumprido a nossa vida esse objetivo, se é que você deseja estar vivo, né, quando Jesus estiver voltando. Eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar vivo quando ele voltasse. Alguém mais gostaria de estar vivo? Maravilha, irmãos. Quem sabe, né? A gente não sabe quando, né? Mas é certo que ele vai voltar, né, irmãos? E ele volta de dois modos. Ele volta voltando mesmo, quando ele vier, não é? Ou volta para mim, se eu for ao encontro dele, antes da volta dele, como Ivanir já foi, como muitos outros já têm ido. Irmãos, o mundo está muito difícil para a gente viver para a glória de Deus. É preciso ter realmente esse propósito, irmãos, e tomar as providências que a gente precisa tomar para continuar servindo a Deus e ser fiel ao Senhor. Sem dúvida, irmãos, o estudo da palavra, a memorização da palavra, uma vida de oração e de integração, irmãos, nas atividades do reino de Deus, vão nos ajudar. Nós precisamos disso aí. Irmãos, cada um de nós então tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Cada um de nós tem um chamado especial para agradar a Deus. Deus salvou você em Cristo Jesus para isso, com esse propósito. E você tem esse chamado. Cada um de nós é chamado para agradar a Deus. Irmão, Jesus é nosso exemplo nesse sentido. Em João 8, verso 29, nós temos escrito lá algo
sobre Jesus. Eu queria que algum irmão ou irmã lesse esse verso aí, João 8, verso 29. Eu estou dizendo que Jesus é o nosso exemplo de alguém que viveu para a glória de Deus, que foi enviado. Jesus nem chegou a ser chamado para isso, não? Ele foi enviado para isso, para glorificar a Deus. E ele cumpriu muito bem o seu propósito. Pois não, pastor, pode ler. João 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que maravilha, né, irmãos? É lindo essa declaração de Jesus, não é? Aquele que me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Então Deus chama você para isso, para viver para a glória dele, e Ele está com você. Deus está sempre conosco. Veja que Ele manda a gente pregar o Evangelho no mundo inteiro. Ele diz: e eu estou convosco. Ele não diz eu estarei, eu estou. Vocês devem ir a todas as pessoas no mundo inteiro, e eu vou com vocês, eu estarei com vocês. Irmãos, que declaração maravilhosa de Jesus. Jesus amava, irmãos, ter sido enviado pelo Pai ao mundo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se você vive para a glória de Deus, se você faz tudo para agradar a Deus, há comunhão entre você e Ele. Ele está com você. Como é bom saber que Deus está com a gente, né, irmãos? Que a gente não está só. Então, se você quer que Deus esteja com você, você precisa procurar agradá-lo, fazer a vontade dEle. Irmãos, sobre fazer a vontade de Deus na vida de Jesus, no capítulo 6, Jesus fala sobre isso também, irmãos. Versos 38 a 40. Veja o que Jesus fala aqui. João 6, versos 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu fui enviado do céu, dizia Jesus, não para fazer a minha vontade. Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E nós estamos aí também como Jesus, irmãos, para fazermos a vontade daquele que nos salvou, para vivermos para a glória dele. No verso 39, irmãos, ele fala: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Que bom saber isso aí, não é? Deus o Pai nos deu a Jesus, o seu Filho. Nós cremos nele, o recebemos como Senhor e Salvador. De algum modo nós o vimos e cremos nele. E Jesus nos garante aqui, irmãos, a vida eterna. Nós temos a vida inteira. Saindo daqui, na eternidade, continuaremos a agradar a Deus. A vida toda do crente em Jesus, irmãos, é para agradar a Deus, seja na terra, seja no céu, na eternidade. No verso 40, irmãos, eu já até adiantei, mas ele diz: a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e Ele é nosso exemplo nisso aí, irmãos. E nós que temos a responsabilidade de crescer na semelhança com Jesus, há um parentesco aprofundado entre nós e Jesus, né, irmãos? Ele é nosso irmão mais velho. Nós somos da família de Deus. E como irmãos, nós o temos como nosso irmão mais velho, maior, mais importante. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele.
das bênçãos de Deus. Irmãos, nós também devemos ter esse propósito, de fazermos a vontade de Deus tão somente. Jesus não viveu para agradar a Ele mesmo. Nós também não. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Em tudo que fazemos, nosso objetivo deve ser agradar a Deus. Quando você fala, quando você ensina a palavra, você precisa dizer aquilo que Deus está mandando dizer, aquela mensagem que vem de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação ao ensinarmos a palavra de Deus, ao pregarmos a palavra. A gente não deve dizer o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E isso, irmãos, é pregar a palavra, é testemunhar para agradar a Deus, dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. E as pessoas precisam ouvir exatamente aquilo que Deus quer falar com elas. E essa inspiração, irmãos, para dizermos aquilo que Deus manda dizer, ela vem do Espírito Santo, que nos usa na pregação da palavra. Irmãos, há várias maneiras de nós louvarmos a Deus e glorificarmos o nome do nosso Deus. Fé, por exemplo, a gente precisa ter fé, não é? Estava lendo algo interessante sobre aquele grande evangelista chamado Moody. Todo mundo vê falar Moody, né? Dwight L. Moody. E ele dizia que durante muito tempo vivia pedindo a Deus para aumentar a fé dele. Ele imaginava que a fé ia ser despejada na cabeça dele. Até que, lendo a Bíblia, ele viu lá que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ele começou a ler a Bíblia e a buscar fé através da palavra. E foi aquele homem de fé, não é? Que todos nós conhecemos, que o mundo inteiro ouve falar em Moody. Mas a fé que ele tinha vinha da palavra. A palavra de Deus, irmãos, é essencial, é indispensável, deve ser absoluta em nossas vidas. Eu sinto, irmãos, que sou forte por causa da palavra. Eu sinto que a minha alegria é verdadeira por causa da palavra. E eu sei que meus impulsos carnais são controlados por causa da palavra. E eu sei que eu não caio no pecado por causa da palavra. Tenho tido experiência maravilhosa nesse sentido, irmãos, da minha comunhão com Deus através da palavra. Como a palavra de Deus me tem fortalecido. Irmãos, se você quer ter fé, você precisa examinar constantemente a palavra. A palavra de Deus, ela irriga a nossa fé, fortalece a nossa fé. E ela nos mostra que nós podemos ter fé, podemos confiar, crer realmente, porque Deus é fiel e se agrada de nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus imprime fé em nossa vida. Não dá para viver, irmãos, sem fé. É preciso ter fé. As coisas boas de Deus, o sobrenatural de Deus vem sobre nós através da fé. E no dia a dia de nossas vidas é preciso ter aquela fé preliminar também, senão a gente não consegue viver, irmãos. O louvor é outra maneira com a qual nós podemos e devemos glorificar e agradar o nosso Deus. Irmãos, o louvor traz leveza à alma. Eu falei aqui no início que eu estava meio despedaçado emocionalmente, e eu estava pensando comigo mesmo, o louvor a Deus me fortaleceria,
fortaleceria a minha alma, colocaria no lugar as minhas emoções. A gente às vezes, irmãos, fica tão prostrado que a gente não se lembra de louvar, não se lembra às vezes nem de ouvir louvor, mas a gente precisa ter aquela determinação do salmista no Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, das suas bênçãos. Louvor, irmãos, é uma maneira de agradar o nosso Deus, através do louvor, não é? Como foi maravilhoso o louvor nesta noite aqui, ainda teremos mais, não é? A gente sai fortalecido do louvor ao Senhor. Louvar a Deus é fundamental, irmãos, para conservar a alegria no coração, a confiança em Deus, não é? Alimentar a nossa fé. A Bíblia é fonte de fé para nós. A palavra de Deus imprime fé em nós. E o louvor a Deus, irmãos, mostra essa fé, essa confiança no Senhor, esse apreço que nós temos pela comunhão com Deus, esse ideal que nós temos de vivermos para a glória de Deus, de agradarmos a Deus. O louvor agrada a Deus. A Bíblia chega a dizer que Ele habita no meio dos louvores, não é? Irmãos, a generosidade também é um modo de a gente agradar a Deus, ser generoso com as pessoas, não é? Sobre o louvor, irmãos, eu esqueci de ver o texto aqui, Salmo 69, versos 30 e 31, maravilhoso esse texto. Salmo 69, versos 30 e 31, diz o seguinte: louvarei o nome do Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Deus espera de nossos lábios, de nossa alma, irmãos, o louvor, como modo de agradar a Ele. Ele se agrada do nosso louvor. Generosidade. A gente precisa ser generoso. Paulo exaltava a generosidade dos crentes que o ajudaram em momento de dificuldade. Filipenses 4, verso 18, Paulo está falando sobre isso, da generosidade dos crentes. Filipenses capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A generosidade dos crentes filipenses agradava a Deus, socorrendo o apóstolo Paulo nas suas necessidades. E Paulo estava feliz, agradecido a Deus pela generosidade dos crentes filipenses. O desejo de ajudar, o desejo de suprir a necessidade das pessoas, com generosidade, de distribuir bem, distribuir o que nós temos com as pessoas. Isso agrada ao nosso Deus. Obediência à autoridade divinamente constituída. Irmãos, Colossenses 3, verso 20. Essa autoridade constituída aqui que Paulo fala, se refere aos pais. Parece bem complicado, irmão, ter que obedecer a autoridades civis, não é? Políticas e judiciárias em nosso país. Está muito complicado. Esse momento de pandemia, então, que nós estamos vendo, nós vamos ver o que tem acontecido aí, né?
uma espécie de desobediência civil a autoridades que fazem restrições sem a devida base científica, né? Sem a devida justificação. Irmãos, mas a autoridade que Paulo fala aqui é a autoridade dos pais. Colossenses 3, verso 20. Está escrito: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nós todos somos filhos, não é? Alguns aqui não têm mais os pais vivos. Eu, por exemplo, não tenho. Mas há vários filhos que têm seus pais vivos, não é? Então a Bíblia diz que filho obediente aos pais é filho que agrada a Deus. Então nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens já têm seus pais vivos, e uma maneira de agradar a Deus é obedecer aos pais. Isso é agradável ao Senhor. Há um corinho que o pedaço dele diz exatamente isso: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Só isso aí. Alguém já sabia esse cântico? Não? Domingo eu terei outro, tá? Domingo eu terei outro cântico, muito antigo, antiquíssimo, pequenininho também, igual esse aí. Então, irmãos, os filhos, o papel dos filhos em casa é obedecer. Filho não manda em casa, quem manda são os pais. Filho obedece, mas infelizmente, a gente, às vezes, em muitos lugares a gente vê que não é bem assim. Em muitos lares já não está mais assim, né, irmãos? Mas o filho deve obedecer aos pais, e os filhos crentes, não é? Temos aqui os nossos jovens, um casal aqui, outro ali, né? É um modo de agradar a Deus, é obedecer aos pais. Eu me lembro de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus era obediente em tudo aos pais dele. Houve um momento em que os pais dele o perderam, né? Eles foram a Jerusalém, na volta tinham andado cerca de 1.200 metros, caminho de um dia, e viram que Jesus não estava junto. Irmãos, e que preocupação para a mãe dele, Maria, não é? Voltaram a Jerusalém, encontraram Jesus ali no meio dos doutores. Filho, por que fizeste isso para conosco? Que frase linda da mãe, né? Suave, sem estar zangada, sem estar irada com o filho, né? Filho, por que fizeste isso? Não sabiam que eu deveria cuidar dos negócios de meu pai? Foi pior ainda para ela ouvir isso, né? Tanta coisa ela ouviu sem entender, mas ela guardava no coração e conferia tudo depois. E estava lendo um comentarista que dizia que um momento de negligência foi suficiente para que eles se esquecessem, perdessem o filho, perdessem Jesus, não é? Filho, irmãos, é algo precioso de Deus para nós, não é? E a gente não pode perdê-los de vista mesmo, não. Precisamos tê-los sobre os nossos olhos. Então, os filhos que obedecem aos pais, os pais são autoridade divinamente constituída por Deus. É uma maneira de agradar a Deus. Como são bons os nossos pais, como nos amam, não é? Estava vendo a experiência do meu irmão Douglas. Como são bons os pais dele, não é? Nossos pais são assim, a gente dá a vida pelos filhos. E a Bíblia chega a dizer que os filhos, não são os filhos que entesouram para os pais, não é? Mas os pais é que devem entesourar, não é? Para os filhos. Irmão, já estou encerrando aqui. E a dedicação ao serviço de Deus, ao serviço cristão, irmãos, é uma maneira de agradar a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, nos fala
sobre isso. 2 Timóteo 2, verso 4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Devemos servir a Deus na sua obra, no seu reino, através da igreja, e será sempre através da igreja. Não há outra maneira de servir a Deus, através da igreja mesmo. Fora da igreja, sozinho, a gente não leva ninguém a lugar nenhum. Vai faltar encorajamento, comunhão, não é, irmãos? Crescimento espiritual. Vai faltar uma série de coisas. Não há, irmãos, como servir a Deus fora da igreja. Isso não quer dizer, irmãos, que fora da igreja não há salvação, não é? Não é isso. Mas isso quer dizer que os salvos estão todos na igreja e servem a Deus através da igreja. Então, é dedicação ao serviço cristão, irmãos, é uma maneira de agradar ao nosso Deus. E encerrando aqui, irmãos, eu quero dizer que Deus nos capacita a vivermos de acordo com a sua palavra, e Ele tem prazer em nós, quando nós o servimos. Deus tem prazer em nós, quando nós o servimos. Ele nos concede aquilo que Ele exige, e Ele se deleita no resultado do que fazemos para servi-lo e para agradá-lo. E Filipenses 2, irmãos, versos 12 e 13, eu leio para encerrar. Filipenses 2, versos 12 e 13. Diz lá o verso, vou ler o 12 também: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Então, irmãos, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele nos manda fazer, Ele nos capacita a fazermos, a obedecermos a sua vontade, e Ele se deleita no resultado da nossa ação como crentes em Jesus. Irmãos, que Deus nos dê a alegria de continuar servindo e agradando durante toda a nossa vida, como foi a vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ele viveu para agradar a Deus. O pastor Jefferson falou sobre Abel e Caim no domingo passado à noite. E vem agora Noé. Mas antes de Noé tem Enoque. Eu acho que vale a pena estudar um bocadinho a vida de Enoque, embora não haja muita informação sobre ele. Eu acho que a gente não pode ser injusto para com Enoque. É por isso que eu estou frisando o modo de viver de Enoque, que deve ser o nosso modo de viver. Ele viveu para glorificar a Deus, para agradar a Deus, e nós devemos viver como ele viveu. E Deus certamente vai nos abençoar, e está nos abençoando como Ele abençoou, como Ele se alegrou com Enoque. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pastor Jefferson. Que bênção, amados. Que bênção podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir o testemunho do pastor Walter. Irmã Ivani agradou a Deus, viveu pela fé, viveu segundo a palavra. Os frutos, pastor, que conhecemos atestam isso, e a Bíblia nos ensina: pelos frutos conhecereis.
Pastor Walter tem vivido para agradar a Deus, vivido pela fé.